O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Este é um convite ao movimento contínuo e poderoso, que pode transformar vidas. Esse é um convite a movimentar-se. Juntos, um dia de cada vez. Só por hoje escolha subir pelas escadas. Só por hoje vamos descer uma parada antes. Só por hoje vamos acordar 1 hora mais cedo. Só por hoje vamos tentar ir mais longe. Só por hoje vamos experimentar um novo desafio. Só por hoje vamos nos entregar ao impossível. É como já disseram, o primeiro passo só depende de você. Não perca tempo. Bem-vindos a um novo momento. Bem-vindos ao movimento todo dia. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos em mais um Papo com Especialistas. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente solicita que os que não desejarem ter a sua imagem divulgada, que deixem as câmeras desligadas. E para dar nossa saudação de hoje e iniciar a apresentação, então, do nosso tema, eu convido a coordenadora Luciana da Rocha Reck, coordenadora da Comissão do Meio Ambiente do Cimex. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido pela Comissão de Meio Ambiente do Cimex. Hoje falaremos sobre os primeiros passos rumo à descarbonização dos processos produtivos. Nosso palestrante de hoje é o Luciano Braga Souto, que é mestre em Engenharia de Produção pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em 2014, engenheiro de produção graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006 e atualmente atua como analista de serviços técnicos e tecnológicos no Senai CNTL, na área de educação, produção mais limpa, análise de ciclo de vida e inventário de gases de efeito estufa. Passo a palavra, então, para o Luciano. Boa tarde, pessoal. Agradeço, então, tantas presenças aí, dedicando seu tempo para a gente tratar de um tema, então, tão relevante. Parabenizo o Cimex também por aproximar, então, as empresas da região do assunto. Imagino que muitas já estejam envolvidas, mas tantas outras vão estar tendo seus primeiros contatos, então isso é muito importante. Está trazendo para a pauta, então,
temas ligados a nossas emissões de carbono, a descarbonização. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu vou utilizar de apoio, só um instante. Imagino que já esteja sendo compartilhada. Então, é nessa perspectiva que eu vou estar trazendo essas informações, né? Então, esse rumo à descarbonização, né? Então, por onde que a gente vai estar iniciando essa caminhada? E para isso, eu vou primeiro contextualizar um pouco, né? E trazer à tona por que se fala tanto do tema, por que isso está tão em alta, vamos falar assim, né? Então, acho que a gente começa olhando para um panorama mais global. Então, trago aqui alguns dados dos últimos relatórios do IPCC. IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, são pesquisadores, cientistas representando várias partes do mundo, né? Então, isso é vinculado às Nações Unidas. E são pesquisadores, então, da área do clima, que vem acompanhando por observação, por dados, por projeções, né, o comportamento aí planetário, né, com relação às suas temperaturas, com relação à concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. E a gente tem aqui alguns gráficos aqui que trazem, então, um cenário de emergência climática, vamos colocar assim, né? Então, são comprovadas, verificadas essas relações entre essa concentração de CO2 na atmosfera e a temperatura planetária. A gente sabe que isso oscilou bastante, então é uma ilusão a gente pensar numa superestabilidade. A gente vive, de fato, num sistema extremamente dinâmico, muito antes dos seres humanos estarem aqui. A gente já tinha muitas variações disso, todo o processo aí de formação mesmo da nossa atmosfera e eras diferentes, né? Mas o fato é que a gente fez uma inclinação nessa curva, nesse comportamento, né, em termos de emissão e temperatura, bastante acentuados, e especialmente após, então, a Revolução Industrial. Então, os dados ali, quando a gente olha para os tempos mais atuais, a partir então de 1850, né, ou seja, pós Revolução Industrial, a gente começa a ter um comportamento acentuado, tanto em termos de temperatura, quanto de emissões, né, quanto de CO2 presente na atmosfera. E isso, então, vem sendo já discutido há muitos anos, não é uma discussão tão recente. Acho que a ciência já vem alertando e tentando trazer à tona esse tema já faz alguns bons anos. E, de fato, a gente está entrando já num cenário de mudança climática. Então, a gente já vive hoje uma série de interferências aí, justamente em função dessa configuração que se faz aqui, então, está sendo ilustrada nesses gráficos, que tem, inclusive, algumas projeções ali para cenários futuros. Então, esses relatórios do IPCC, eles trazem bastante isso também, essa discussão da onde a gente pode chegar conforme as nossas ações de hoje, né? Então, o quanto que a gente vai conseguir estar atenuando, talvez tentando frear, vamos colocar assim, né? Esse comportamento, mas ano após ano a gente não está conseguindo ter assim medidas que transformem, que consigam então estar mudando esse cenário. Então, isso realmente nos traz uma reflexão assim para uma emergência, para algo que precisa de ações o quanto antes, né, imediatas. Então, aqui citando ali uma linha mostrando uma referência, né, o ponto que a gente está hoje, em termos ali de temperaturas. Então, a gente está atingindo temperaturas aí não vistas nos últimos milhares de anos, né, quando a gente fala em temperatura média global. Então, isso, qualquer busca que vocês começarem a fazer, então, em termos de notícias, vocês vão ver que são, ano após ano, são recordes após recordes de temperatura daquele ano, daquela estação, e o momento atual não segue nessa mesma tendência. Então, o que está em jogo, né, diante de toda essa
essa discussão climática, bom, é a nossa casa, o nosso planeta. Nós estamos diante de um tema planetário. Não que realmente não creio assim que sejamos capazes de uma destruição por completo de um planeta, mas talvez por uma transformação daquilo que nós conhecemos como condições de habitação, condições de produção de alimentos, acesso à água, que já, enfim, já temos tantos desafios quanto a isso, mas a gente pode realmente ter esse potencial sim de transformar a nossa realidade global em algo muito mais inóspito, talvez inviabilizando a vida em várias regiões do planeta, conforme as mudanças que vierem, dificultando muito a questão de produção de alimentos. Então, são grandes desafios e eles não são desconectados de tantos outros desafios. A gente vai estar, nessa minha fala, eu estou dando esse foco todo para a questão climática, para a questão das emissões, mas junto com isso, então, temos aí um pacote de desafios sociais, né? Então, questões de conflitos, outras temáticas ambientais também, que a gente dá essa ênfase tão grande para as questões climáticas, mas a gente sempre lembra, isso não é o único problema ambiental que existe, a gente tem uma série de outros temas aí tão relevantes quanto, né? Então, questões hídricas de contaminação de águas, por exemplo, né? A escassez de recursos naturais. Então, são temas que andam junto. Então, realmente, a gente tem esse contexto bastante desafiador, né? Então, só listando alguns dos tantos discutidos, creio que conhecidos já por todos, né? Esses impactos dessas mudanças climáticas, né? Então, com questão em função aí todo o processo de derretimento de gelo no planeta, então o nível, né, de oceanos, essas manifestações de extremos climáticos, então a gente vê que nossa própria região sul aqui no nosso estado, então não preciso nem fazer grandes comentários, a gente está vivendo de forma tão recente aí uma série de eventos que são apontados sim com relação aí, então a questões de mudanças climáticas. E lógico que nunca é um fato isolado, então alguém pode estar, bom, mas tem o El Niño, com certeza tem o El Niño e uma série de outras coisas. A gente tem que sempre levar em consideração quando o tema é mudança climática, o tema é comportamento disso tudo, que é algo extremamente complexo, que tem inúmeras variáveis, muitas delas provavelmente desconhecidas, que vão influenciar, sim, nos resultados, naquilo que a gente está experienciando, vivendo. Mas é sabido que uma dessas variáveis certamente vem das nossas ações, a gente está interferindo nisso, então é por isso que a gente está chamando a atenção para esse tema. Né? Então, junto aqui, né, questões que eu já comentei de disponibilidade hídrica, né, então acesso à água, toda a questão da biodiversidade, né, que é fortemente impactada por esse cenário de mudança climática. Então, toda a questão da produção de alimentos, própria questão de saúde, né, em função, então, de toda uma dinâmica de clima cada vez mais difícil de ser prevista né, então a gente fica realmente diante de um clima, um comportamento extremamente pico a pico, né, indo visitando seus extremos, e isso certamente traz seus impactos para a saúde, para a economia. A gente vê tantas empresas extremamente afetadas agora nesses últimos eventos, então realmente todos de alguma forma somos afetados e cada vez de forma mais, né, mais contundente. Sabemos que essas discussões climáticas existem alguns pontos de vista que às vezes até diferem, que vão não estão alinhados com o próprio IPCC, e no último relatório, inclusive, foi bastante enfático com relação à responsabilidade da sociedade, né? Então, a origem antrópica, né, das ações do ser humano com relação às mudanças climáticas. Então, o que foi colocado lá, de forma assim simples de dizer, que bom, as nossas digitais estão por tudo, né? Ou seja, eles fazem uma relação muito forte do que está tendo em termos de clima com relações antrópicas. Existem pontos de vista que diferem disso, e não vou entrar nesse embate, mas acho que eu vou trazer só essa reflexão, fazendo
simples analogia aqui com a própria questão do ato de dirigir, né? A gente fala muito em direção defensiva, quando muitas situações aquele possível acidente não parte da gente, da nossa responsabilidade. Pode ter sido uma falta de responsabilidade, uma desatenção ou algum problema vindo de outro condutor ou de uma outra situação que está acontecendo naquele trânsito. Mas você, como condutor do seu veículo, você tem essa premissa, essa prática de ter a direção defensiva como um norteador, então, para sua conduta lá, para evitar, porque o acidente ele vai trazer danos que ninguém quer que isso aconteça, que vidas sejam perdidas, pessoas feridas, etc., né? Então, a ideia é tu ajudar, a atuar de forma preventiva a isso. E eu diria que para essa questão toda climática, dessas emissões que a gente está trazendo hoje, a gente pode usar esse mesmo princípio. Então, é óbvio que existem muitas fontes, muitas questões que fogem do nosso controle. Alguém pode estar daqui a pouco pensando lá nas emissões naturais, vindas inclusive de vulcões ou da natureza como um todo, enfim, né, decomposição de matéria orgânica nas florestas, a própria respiração dos seres vivos como um todo. Temos uma série de fontes naturais de emissão de gases de efeito estufa, mas existem aquelas que vêm das nossas atividades e essas a gente pode e deve ter gestão sobre elas e minimizar ao máximo em função dessa rota de crise climática que a gente está vivendo. Então, isso tentando colocar assim a motivação geral, né, da gente olhar para esse tema de gestão de emissões e descarbonização, e aí trazendo um olhar um pouquinho mais específico para a realidade brasileira. Não sei se todos já viram em algum momento essas informações. Então, existe esse sistema que faz estimativas das emissões, né? Então, sabemos que não são medições feitas por cada empresa, né? A grande maioria ainda nunca olhou para isso, não fez as suas estimativas. Então, esses painéis são formados aqui com base nos grandes números do país, né? Com os fluxos de materiais e energia. E se chega, então, nessas estimativas, nessa última atualização, então, publicada aqui pelo SEG, né, publicada esse ano, que são dados que vão até 2021, e o que a gente observa, né? Então, o Brasil ele tem um perfil de emissões diferente, basicamente, do resto do mundo, né? Então, enquanto que a maioria das outras economias do mundo, os outros países, a fatia vermelha, que é a nossa, que chama de energia, ela tem o maior destaque. Enquanto que na nossa realidade, então a gente vê que atividades agropecuárias e a parte de mudança de uso da terra tem um destaque histórico. Então, desde o início dessa série histórica aqui, a gente observa, né? Então, por mais que ela tenha variado ao longo dos anos, essa predominância de emissões por parte aí, da agropecuária e do uso da terra. Então, alguns podem estar olhando para esses dados e vendo aquela parte roxinha ali dos processos industriais e pensando, pô, então a indústria é irrelevante nessa discussão, ela tem uma fatia muito pequena, né? E já vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Então, a gente mostra esses dados, com certeza não é com a intenção de tá tudo bem, então podemos seguir como estamos no meio industrial. Não é esse o recado. Mas antes de eu avançar, eu quero chamar a atenção para um aspecto um pouco mais técnico aqui, mas que faz bastante diferença nessas discussões, inclusive para vocês estarem atentos a isso quando virem comunicados e publicações, que é a unidade de medida dessa coisa toda. Então, observem ali que fala em gigatonelada, CO2 e tem um Ezinho do lado ali. Então, algumas pessoas às vezes escutam tanto falar em CO2, em dióxido de carbono, em carbono, e parece que é só isso, né? Só esse gás aí. Mas aquele E, que às vezes está acompanhado da letra Q, EQ, ou escrito por extenso, equivalente. Então, na verdade, nós estamos falando de um pacote, de um conjunto de gases de efeito estufa, né? O CO2 tem esse destaque quantitativo de presença na atmosfera, mas existem outros gases que existem métodos para colocar tudo nessa mesma base de transformação disso tudo.
Então, aqui a gente está falando de uma série de gases, o metano, né, o óxido nitroso, por exemplo, que são os mais também populares, mais presentes, estão dentro dessa contabilidade toda. E uma outra informação que é muito relevante nessas discussões é essa sigla aí, GWP, né, que se remete, então, ao potencial de aquecimento global dos gases. Então, esse gráfico ele foi feito considerando o GWP, a R5, então, isso quer dizer, se remete ao relatório do IPCC número 5, então, esses potenciais de aquecimento global dos múltiplos gases de efeito estufa, eles são, de alguma forma, atualizados, né? Então, tem atualizações desses números, e nesse caso aqui, composto por um horizonte de 100 anos. Então, existe esse mesmo dado, esse potencial de aquecimento global para horizonte de tempo mais curto, por exemplo, para 20 anos, e aí esse gráfico seria completamente diferente. Tá? Então, eu estou chamando a atenção disso para quem ainda não olhou para isso, considere isso nas suas análises, quando receber alguma informação sobre o tema, é muito importante, porque muda completamente a análise do cenário aqui no momento que tu muda a tua referência desse horizonte de tempo. 100 anos é a orientação, né, como o GWP é indicado para os principais, né, relatos e comunicações de emissões, que abrange, então, aí, o ciclo de vida de muitos desses gases, embora alguns tenham uma permanência menor e outros uma permanência maior, né? Então, o próprio CO2, aí, a gente sabe que ele tem uma permanência aí de centenas de anos na atmosfera. Então, enfim, no seu ciclo, vamos falar assim, porque ele vai ter as suas interações com oceanos e tudo mais. Mas por que isso também é relevante? Porque as nossas emissões de hoje, elas seguem ecoando por bastante tempo. Então, esse processo todo que a gente busca de melhorar esse quadro de emissões, a resposta dele, ela não é imediata. Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente está freando um navio, né? Então, ele não para de uma hora para outra. Então, as emissões de hoje, elas vão seguir influenciando por bastante tempo. Isso nos traz, então, essa perspectiva de para ontem as nossas ações de redução, para realmente ter uma mudança e não ter consequências tão pesadas no futuro próximo. Mas vamos adiante, então. Depois a gente vai ter um espaço para algumas perguntas também. Mas olhando um pouquinho mais de perto esses setores, nessas representatividades das emissões brasileiras. Então, aqui tem um comparativo entre 2010 e 2021, né? Uma vez que a partir de 2010 que a gente tem, então, uma política nacional de mudanças climáticas. E a gente vê, então, o que aconteceu nesse intervalo, então, de 11 anos. E, basicamente, em todas as categorias aqui, a gente tem aumentos dessas emissões. Então, não tivemos reduções. Então, com relação a 2020, então, o ano anterior, esse último dado, foi mais de 10% o aumento dessas emissões. Então, a gente fala muito em redução, mas na prática a gente enxerga ainda, né, uma ascendente. A gente não está iniciando essa frenagem que eu comentei antes. E vamos olhar, então, processos industriais, né, que acho que é o nosso contexto. Uma informação bem importante, né? Então, o que está dentro desse pacote, dessas emissões aí, dessas barrinhas roxas, né? Melhor dizendo, o que não está dentro. E aí a gente olha, então, para a questão de energia e resíduos. Então, lá contabilizado junto com as energias, ali estão juntas todos os energéticos que a indústria consome. Combustíveis, a própria energia elétrica consumida da rede, enfim, da forma que for o sistema de compra, mas qualquer outro combustível de uma caldeira, de veículos, enfim, de combustão móvel, ele fica fora do pacote industrial. Então, no momento que a gente trouxesse essa parte da energia para dentro da indústria, a gente já teria algum incremento considerável, né, dessa representatividade. Da mesma forma, toda a parte ali de resíduos, então, todo o resíduo gerado e toda a gestão desse resíduo, tratamento,
ele fica fora dos processos industriais. Então, dentro desse pacote de processos industriais, ficam aqueles processos que eles, por si só, têm as suas emissões. Então, processos siderúrgicos, produção de cimento, por exemplo, que são, né, bastante relevantes em termos de emissões, mas também todas as emissões aí ligadas a sistemas de refrigeração da indústria, né? Então, gases refrigerantes, isolantes elétricos. Então, isso sim, né? Então, tem todo um universo aí de emissões fugitivas, né? Ficam lá dentro desse pacote de processos industriais. E aqui, só para a gente ter uma ideia, então, do salto que acaba acontecendo quando a gente olha para a indústria e traz a parte energética para dentro do como um todo. Então, sei que esse fluxo aqui ele é um pouquinho complexo de ser feita a leitura, não sei se daqui a pouco tem alguma pessoa vendo no celular, vai estar muito pequenininho, mas que recado que eu estou querendo mostrar aqui? No momento que a gente traz a energia, né? Estou falando de combustíveis fósseis ou combustíveis não fósseis, consumidos pela indústria, a gente tem um acréscimo aí de 57% daquelas emissões iniciais, né? E se a gente fosse incrementar ainda toda a parte de resíduos e efluentes, esse incremento seria maior ainda, né? Então, não é tão pouco assim. Mas, independente do tamanho da fatia, né, dessa responsabilidade de emissões que a indústria contém em função dos seus processos, eu acho que o principal forma de olhar para esse problema que a gente, né, precisa estar buscando, a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance diante de um problema tão relevante como toda a questão das mudanças climáticas. Então, o que está ao alcance da indústria para ser feito precisa ser feito, né? Sabemos que isso anda junto com todo um contexto aí da sustentabilidade das operações, então tem com certeza dimensões econômicas e sociais andando junto com isso tudo, mas o fato é a gente precisa olhar para os nossos processos e começar a enxergar onde que a gente tem oportunidades para estar então migrando aí para uma economia de baixo carbono, contribuindo então, portanto, na solução de um problema de ordem global. Então, independente do tamanho da empresa, do tamanho do negócio, a gente precisa começar a conhecer o seu perfil de emissões, a conhecer as suas fontes de emissões. Então, a maioria das empresas, com certeza, ainda nunca teve essa proximidade aí, né, de realizar um inventário, por exemplo, de emissões. E a gente vai trazer esse destaque, então, como um passo inicial. Então, esse autoconhecimento dos seus processos, né? Como que a minha empresa está contribuindo hoje em termos de emissões, né? Então, a gente elencou aqui um pacote de motivações para se engajar dentro desse tema, né? Então, trago a palavra sustentabilidade no seu sentido bastante amplo, aqui como uma primeira. Então, da própria manutenção dos próprios negócios, a manutenção das operações de muitas empresas que muitas vezes vão depender de recursos naturais que podem ser fortemente impactadas por uma mudança de cenário em função aí de questões climáticas. Então, essa sustentabilidade, ela, né, então, ela é um carro-chefe aí para, tipo, se a gente quer se manter e melhorar e ter um progresso, a gente precisa olhar para o tema, né? Então, ESG, então, como falar em uma responsabilidade socioambiental hoje sem olhar para as questões de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a gente precisa realmente trazer isso para a pauta da gestão, né? Estar próximo, ter conhecimento, controle e ações, né, de transformação disso tudo. Cadeia de fornecimento e clientes, né? Então, aquele mesmo movimento que a gente pode estar olhando um pouco mais no passado, ali, por exemplo, das ISOs, né? De tu ter uma exigência de um sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão ambiental para você fazer parte de uma cadeia de fornecimento. Então, cada vez mais você ter a gestão das suas emissões, você conhecê-las, você ter ações de redução, você ter ações para descarbonização, vai passar a ser também
essa exigência, né? Então, um critério que vai fazer muita diferença aí para os negócios, né? Então, e do ponto de vista de clientes, né? Então, hoje a gente já tem produtos no mundo e no Brasil com a própria rotulagem, né? Então, trazendo lá a sua pegada de emissões no próprio rótulo do produto. Então, entendemos isso como passa a ser como se fosse um critério de qualidade da perspectiva de um cliente, né? Você ver essa transparência, essa comunicação e essa atenção ao tema dado, né? E a possibilidade até de você fazer escolhas por produtos que têm uma pegada menor, né? Então, são tendências extremamente marcantes, fortes, juntamente com a questão do próprio mercado de carbono. Então, acho que temos muitas expectativas ainda para esse ano no Brasil, né? Então, um olhar aí para o mercado regulado. Então, ainda segue em discussões no Senado, mas há quem diga que isso ainda esse ano vai estar sacramentado. Então, aguardamos, eu acho que isso pode sim trazer oportunidades, a gente espera que isso seja utilizado realmente de uma forma, né, benéfica para promover ações que valorizam, uma forma de valorizar ações de redução, né? Então, motivando, injetando recursos aí para aquelas empresas que vão estar, então, passando a emitir menos com ações aí de redução, né? Então, acho que é um pacote considerável aí de motivações para a gente começar a tratar esse tema cada vez mais de perto, né? De fato, se envolver. Como possíveis linhas de ação, elencamos aqui alguns pontos, não necessariamente na mesma ordem que eu vou apresentar, não necessariamente a ordem de aplicação, de relevância, mas todos são importantes, né? Então, começando falando sobre a própria gestão de emissões, né? O fato de conhecer as emissões, conhecer as fontes de emissão de gases de efeito estufa que existem na empresa, ou ainda, e mais a fundo, né? Conhecer também o que está vindo junto com as nossas matérias-primas. Então, trazer um pouco também do pensamento de ciclo de vida para isso tudo. Então, as emissões elas não se resumem àquilo que acontece nas dependências, nos limites da empresa, né? Então, no momento que a gente está consumindo uma série de materiais, cada um deles está carregando consigo a sua pegada, as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, ter esse conhecimento vai auxiliar muito em tomadas de decisão voltadas, né, para uma redução de emissões. Trago aqui produção mais limpa como uma provocação também essencial para essa discussão. Então, não basta a gente só estar falando também talvez de uma transição tecnológica ou de combustíveis, que eu vou estar citando, mas esse olhar da produção mais limpa, que é um olhar de prevenção de perdas, que é um olhar de eficiência, né, de a gente aproveitar cada vez de forma mais eficiente, aproveitar melhor os recursos, quando eu falo recursos materiais, recursos energéticos, as entradas da empresa. Então, não só em termos de quantidade, mas de qualidade. Então, busca, né, também por materiais aí com menos tóxicos ou com menos emissões, né? Então, a pegada da produção mais limpa, ela é essencial também nesse processo. Um olhar atento para as questões logísticas, né? Então, a gente tem a nossa base logística aí muito fundamentada, né, no modal rodoviário. A gente tem toda a questão do consumo de combustíveis fósseis. Então, ações no campo logístico com certeza vão trazer aí resultados que vão ser bastante significativos, né? Então, da onde que vem, né, os materiais que chegam até a sua empresa, né? Então, como é pensada essa otimização logística em termos de distância, de tipos de frota de combustíveis que estão sendo utilizados. Então, muito relevante o tema. E, por fim, aqui a parte de energia mesmo. E no campo industrial a gente viu ali que faz, então, uma diferença considerável, né? Então, para muitas tipologias de indústria, é onde estarão, inclusive, as grandes oportunidades assim, de mudança, né? Onde estão ali as principais emissões podem estar associadas às questões de energia. Então, tanto de consumo local ali, por N
fontes de emissão, como uma caldeira, por exemplo, ou da própria parte de energia elétrica. Então, como que essa empresa hoje compra energia elétrica, né? Que está havendo alguma busca por uma fonte renovável, existe esse olhar já dentro da empresa. Então, com certeza, é um campo que tem muitas oportunidades aí, tanto econômicas quanto também de redução dessas emissões. Então, essa introdução toda que eu fiz até agora é para buscar essa conexão de todos aqui com esse tema de gestão de emissões, da relevância disso, do porquê que a gente está olhando para isso, porquê que o CIMEX está trazendo esse tema, para falar então agora brevemente sobre essa iniciativa, né, com os associados do CIMEX, que é a gente conseguir ter então um primeiro inventário de emissões aí setorial das empresas aí de Caxias associadas. É um grande desafio que a gente tem pela frente, e como tentei colocar, é extremamente importante, essencial, conhecer em que pé que a gente anda nisso, né? Então, quais são os principais gargalos, onde estão as maiores oportunidades. Então, ter esse olhar setorial sempre vai trazer essas possibilidades aí, né, de desenvolver linhas de fomento, desenvolver cadeias aí, né, de suporte, de apoio futuras aí para uma transição, para uma mudança. Então, o Senai, juntamente com o apoio do Sebrae também, está tocando essa iniciativa do CIMEX. Então, nós desenvolvemos, né, eu represento, então, aqui, acabei não falando no início, né, Instituto de Meio Ambiente do Senai, e desenvolvemos uma ferramenta, então, para apoiar nessa grande tarefa de ter, então, esses primeiros dados, esses primeiros números aí dos associados. Então, numa ideia de uma autodeclaração, vai ser uma ferramenta online que a gente está lançando aí. Vocês vão receber, né, links de acesso à ferramenta. Nós desenvolvemos materiais aí de orientativos, né, de como fazer esse preenchimento, tanto vídeo quanto material escrito. Então, já está tudo feitinho para vocês, para auxiliar as empresas nesse trabalho de fazer esse mapeamento e relatar essas fontes de emissões, para que a gente consiga ter essa totalização e algumas projeções iniciais, então, com base na amostra inicial que a gente tiver dos associados ao CIMEX. Então, o que consiste esse inventário de emissões? A gente está totalmente orientado pela ferramenta do Programa Brasileiro GHG Protocol, né, que é o programa, então, que traz aí, né, o formato de relato e composição de inventários para o Brasil. E a gente vai estar trazendo esse olhar aí para escopo 1 e 2. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Poderia ter até um escopo 3, que a gente inicialmente vai deixar de fora. Escopo 3 é para faixa preta, só é um passo seguinte. Então, a gente começa com o escopo 1 e 2. O escopo 1, então, a gente está falando das fontes de emissão que acontecem normalmente nos domínios da empresa, né, nos seus limites, que a gente tem alguns exemplos aqui, né? Então, fontes de combustão estacionária, então, pensando aqui, por exemplo, numa solda utilizando acetileno, ou numa caldeira, né, queimando o combustível. As fontes de combustão móvel, então estamos falando de transportes, seja ele rodoviário, hidroviário, ferroviário, aéreo, quando acontecer, ou uma empilhadeira a combustão, por exemplo, está dentro desse pacote. As emissões fugitivas, que são aquelas que não são intencionais, mas que alguns gases de efeito estufa acabam sendo liberados aí em função, né, de manutenções de equipamentos de refrigeração ou da própria capacidade de contenção mesmo dele ao longo do tempo, ocorrem perdas, né? Então, isso tudo é contabilizado. Processos industriais, então podemos ter aqui processos específicos que ele por si só gere algum gás de efeito estufa, né? Então, um exemplo também é bem presente aí no universo do CIMEX, né? Então, os processos de soldagem, né? Quando tu tem lá uma injeção de CO2, né? Como refrigerante ali do processo da solda, seria um caso, por exemplo, que estaria enquadrado aqui.
E ainda a parte de efluentes, né? Então, todos os sistemas de tratamento do efluente, tanto industrial quanto sanitário. Então, tudo isso orientado pelo controle operacional. Então, a gente assumiu essa abordagem. Existiriam outras formas, a gente está buscando uma simplificação, ser o mais objetivo possível, né? Então, tanto olhando aqui desses exemplos que eu dei, a parte de combustão móvel e de efluentes, a gente pode ter situações que fogem do controle operacional da empresa. Então, quando eu estou falando de transportes que são terceirizados, né? Ou ainda daquela empresa que gera algum efluente industrial, mas esse tratamento ocorre numa empresa terceira, fora né, dos domínios do controle da empresa. Então, aí são situações que fica de fora mesmo. Agora, quando a empresa tem a sua própria frota, ou daqui a pouco ela até aluga aquela frota, mas é ela que dirige, que opera, que abastece, que define as rotas, bom, ela tem esse controle. Então, por mais que o veículo não seja de propriedade dela, vem para dentro do nosso escopo 1. E os efluentes, a mesma coisa. Então, quando a empresa opera o seu próprio tratamento, né, então está dentro do seu controle, acaba ficando, né, sendo contabilizado dentro do escopo 1. Isso inclui o próprio esgoto sanitário, nos casos quando você não é ligado numa rede de esgoto, quando existe o tratamento local, aí nos sistemas, aí, por exemplo, de fossa filtro, ou ainda aquelas empresas que têm algum sistema mais complexo de tratamento. Né? Então, tudo isso vai fazer parte desse nosso inventário. Para quem já olhou mais de perto, né, as ferramentas e conhece o GHG Protocol, sabe que existem algumas outras categorias aqui que eu não estou citando, que eu entendo que não sejam tão aplicáveis aí, pensando no CIMEX, né? Então, relacionado a atividades agrícolas, mudança do uso da terra, a própria parte de resíduos, né, que se aplicaria apenas, então, uma empresa que tenha a sua própria tratamento local de resíduos, seu aterro próprio, por exemplo. Então, a gente acabou deixando de fora nesse momento. Então, isso são alguns exemplos de fontes que vão precisar ser mapeadas, conhecidas e quantificadas aí, né, pelos participantes dessa iniciativa. E o escopo 2, né, é com relação à compra de energia elétrica. Poderia também ter a questão da compra de energia térmica, mas demos esse foco aqui, considerando também a possibilidade de ocorrência dentro do grupo, né, então, de energia elétrica. E aqui tanto faz, né, se a gente está falando de uma compra convencional ali da concessionária dentro do mercado regulado, ou ainda daquelas empresas que já utilizam, né, o mercado livre, né, como fonte, então, de energia elétrica, né, com acordos, com escolha de tipo de origem, de fonte de geração de energia elétrica. Então, os inventários basicamente vão estar abrangendo esse tipo de informação, e a partir, então, o CIMEX, na sequência, vai estar compartilhando aí os links, então, tanto para a ferramenta, quanto para os materiais de apoio que o Senai desenvolveu, para tocar a ficha e a gente conseguir, então, ter essas primeiras projeções aí do setor em termos de emissão. Acho que uma outra informação que importante, então, já também de trazer é a questão do período, né? Então, esses inventários, eles correspondem a um período de tempo, né? Tem uma janela, a gente vai estar trabalhando, então, com dados de 2022. Então, a ideia é que a busca pelas informações, os consumos de combustíveis e tudo mais que estiver envolvido é um olhar no retrovisor, né, pessoal? É essa busca pelas informações, então, ali janeiro, dezembro de 2022. E eu encerro, então, essa minha fala, né, reforçando esse convite para essa participação, para essa ação, então, conjunta aí de muitas frentes. Acho que é um esforço de conjunto que a gente precisa fazer, mas para dar esse passo em direção à descarbonização. Então, vamos ampliar nosso conhecimento, nossa gestão sobre as nossas emissões, para conseguir depois, então, dar os passos seguintes. Então, a gente abre agora para algumas intervenções aí, fico à disposição dentro daquilo que eu consegui esclarecer. Luciana.
Eu estou olhando agora aqui no chat, nós não temos ainda nenhuma pergunta, mas quem quiser fazer uma pergunta pode usar o chat ou pode abrir também o microfone e falar diretamente aí com os nossos especialistas do Senai. Aqui no chat vocês vão ver também que a Juliana já está disponibilizando o formulário, a esse que o Luciano se refere, né, da pesquisa. Lembrando que o CIMEX é o primeiro sindicato a ter essa iniciativa, pelo menos que a gente saiba, né, de ter um inventário da sua categoria. É claro que a gente sabe que é um dado importantíssimo, mas não substitui, né, os inventários individuais depois de cada uma das empresas, né? A gente estava falando ontem mesmo, eu estava assistindo um outro evento, e esse tema, ele acaba permeando todos os eventos de meio ambiente, ESG, né, que nós temos tido por aí, e aí se fala já também numa possível exigência dos inventários nos licenciamentos ambientais, né? Então, olhem como é importante a gente conhecer as emissões para depois poder atacar, né, melhorar, enfim, fazer toda a gestão desse assunto, mas a gente precisa conhecer. Então, o primeiro passo que nós estamos fazendo, o CIMEX está fazendo voluntariamente, é o inventário da categoria, para que depois a gente possa evoluir aí para os inventários individuais, né? Tá? E deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta aqui da Juliana, da Comissão de Meio Ambiente também, né? E ela fala aqui que algum segmento que esteja atuando de forma mais relevante na elaboração do inventário e também na gestão do carbono, Luciano. Se tu tem algum exemplo aí para nos colocar? Então, vou deixar inclusive uma sugestão, né? Eu citei, né, o GHG Protocol Brasil, então ele tem todo um portal na internet, e ali você pode inclusive ver as empresas que já fizeram seus inventários e fizeram um relato público disso. Então, existe um universo com certeza muito maior de empresas que já fizeram o inventário, mas não os publicaram, então nem tem como ficar sabendo, né? Agora, lá no portal, a gente consegue, então, ver aqueles que publicam, né? E, bom, destaque, acho que a gente tem que olhar sobre são os segmentos, né, que são caracterizados pelas grandes emissões. Então, quando a gente começa a olhar aí para setor siderúrgico e produção aí de cimento, questão de produção de celulose também, são segmentos aí que eles acabam tendo uma relevância, representatividade bem grande, né? Então, estão presentes lá com certeza. Lisiane? Sim, até queria fazer um comentário aí para complementar, né? Existem também programas estruturantes do governo, então existem aí dentro as 4 missões industriais, e uma dessas missões está fortemente ligada à mudança climática e tal, e existem programas estruturantes, então é bem interessante esse inventário que o CIMEX está promovendo junto com as suas associadas, porque através desses setores, digamos assim, que têm maior contribuição com os gases de efeito estufa, existe, já está firmada uma rede de descarbonização, pode-se buscar, a partir disso aí, fomento, investimento para melhorar os seus processos industriais, né, e conseguir, então, reduzir essa pegada de carbono. E aí também temos aqui, falando de descarbonização, também a gente ouve muito falar sobre esse tema, logo vem aquele questionamento dos créditos de carbono, né? Então, são passos que vão sendo dados, né, no sentido de tornar a cadeia mais limpa e né, ter o benefício climático, ambiental e, quem sabe, pode vir a ter algum benefício econômico mais para frente a partir dessa estruturação. Então, essa rede de descarbonização já tem projetos, já tem fomento, e ela é mais voltada para o setor automotivo, de transportes e logística também. Então, tem aí já alguma coisa bem estruturada. Tá certo, obrigada, Lisiane. Mais alguma pergunta, pessoal?
Bom, aqui nós temos no chat já, então, o link do formulário. Nós temos um vídeo explicativo elaborado pelo Senai para orientar o preenchimento, né? Temos um manualzinho também, né? Rápido para alguma consulta. E eu já diria para vocês dois recadinhos. Primeiro, nem sempre é o pessoal da área técnica que recebe, né, os e-mails do CIMEX. Então, se vocês não receberem até a próxima segunda-feira, no início da semana, procurem ver quem é que recebe aí dentro das suas empresas, né, esse material para poder estar preenchendo, porque ele é um formulário técnico, então ele precisa ser preenchido, né, por pessoas que trabalham na área. E segunda dica, né, eu diria já para vocês quando forem trabalhar com o formulário, já terem em mãos algumas informações que vão fazer com que o preenchimento seja mais rápido, né? Então, o consumo de energia elétrica, da onde vem, se é mercado livre, se não é, né? A questão dos ar-condicionados, quantos aparelhos a empresa dispõe, né? Qual é a capacidade em BTUs, né? Isso para que a gente possa saber qual é o volume de gás de cada equipamento, a quantidade de extintores de incêndio, os extintores de CO2 e os ABCs, da mesma forma que os volumes de gases, né, que cada um tenha. Isso vai fazer com que o formulário ele seja respondido de uma forma mais rápida. Mas ele é bem didático, né, Luciano e Lisiane, tem todo o material aí, né, para apoiar, e a gente também, enquanto Comissão de Meio Ambiente do CIMEX, também está à disposição aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí no preenchimento. Já vou fazer mais alguns comentários. Tem uma pergunta. Sim, se ele teria como enviar o PDF da apresentação, Luciano. Sim, sem problemas. Eu já disponibilizei ela para a Juliana, então já podem fazer o PDF e compartilhar. Antes tinha alguma pessoa com a mão levantada aqui, mas eu não consegui ver quem era. Não sei se alguém queria falar alguma coisa. Ó, a mãozinha levantou de novo. Pode abrir o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre a regulamentação no mercado de carbono que tu mencionou antes. Já existe alguma expectativa para que a regulamentação seja votada ainda esse ano? Então, fala-se que querem resolver antes da próxima COP, né? Próxima COP é em novembro. Então, não sei se isso se dá para contar com isso mesmo, mas é o que circula, né? Não tenho condições assim de avaliar essa viabilidade mesmo. Mas tem vários pontos ali que ainda existem discussões, não existe uma unanimidade. Então, porque essa regulação ela vai trazer alguns elementos chave assim que vão falar em teto de emissões a partir, né? Então, estabelecer limites e a partir disso algum tipo de consequência, definir os setores. Então, não são definições assim tão suaves. Então, mas a expectativa é o quanto antes, mas eu não consigo ter uma opinião assim se é viável e que isso fique pronto até novembro, não. Desculpa, Jéssica, mas Não, obrigada. Era só para saber mesmo qual era a expectativa de quem está mais próximo assim, né, desse assunto. Porque eu tive recentemente num evento da Fiergs, que foi um fórum de ESG, em que também o discurso foi esse, bem parecido com a tua resposta. Então, estamos todos aguardando ansiosamente. Né? Isso pode ser uma grande virada de chave, né, na economia e meio ambiente. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui no chat da Maria. Mariana, olá, iremos preencher são referentes ao ano de 2022 completo, exatamente. Né? Então, a lógica desses inventários é essa janela de 12 meses ali, então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, sim. A logística reversa integra o relatório GS, sim, integra a parte de resíduos ou deve ser... Né? Thalisson, boa pergunta. Quando você começa a olhar para processos externos, a gente começa a entrar, então, no tal do escopo 3, que eu nem falei sobre ele. Né? Então, o nosso foco vai ser entre escopo 1 e escopo 2, né? Que eu busquei ele de forma muito resumida
explicar o que eles abrangem, né? Agora, tudo que acontece, né, que se usa muito a expressão, né, upstream e downstream, quando a gente está falando desses inventários, que é basicamente o que vem antes, né? Então, a produção das matérias-primas, né? Então, tudo que acontece para aquele material chegar até a sua empresa, ou o que acontece com o seu produto depois que ele sai da sua empresa. Então, a gente começa a já ter essa perspectiva de ciclo de vida das coisas. Esse é o mundo do escopo 3, né? Então, conforme uma ação de logística reversa for implementada, que eu acho que isso também vai ter muitas variáveis, a gente pode estar pensando num sistema de logística reversa que seja dentro de um escopo 1. Né? Então, se a empresa puxa para, né, como uma responsabilidade direta e ela operacionaliza isso tudo, mas a tendência é que isso sejam ações num âmbito mais amplo, né, mais setorial, mais de grupos, e aí a gente já começa, então, a sair desse escopo 1 e ir para esse escopo 3. Então, o escopo 3, realmente, a sugestão assim, é olhar para ele no momento que o escopo 1 e 2 já sejam mais familiarizados, né, que a empresa já tem essa gestão, para pensar em trazer um pouco mais de complexidade, né? Quando você vai envolver, então, toda a sua cadeia de fornecimento ou ainda as etapas de uso aí, né? Beleza, tem pessoal já saindo, estamos chegando nas 5 horas. Agradeço muito aí o tempo, né? Dedicado, então, ao tema, né? Que mais ali? Quanto tempo demora para adequar a todos os tempo? Pô, que pergunta difícil. Tá aí o Nascimento, né? Eu não consigo dar uma resposta precisa para isso, né? Então, se a gente for olhar o tipo de informação que envolve escopo 1 e escopo 2, aparentemente elas não são informações complexas. Talvez sejam informações que a empresa hoje não tenha uma gestão mais fina daqueles números, né? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, lá de gases refrigerantes, do sistema de ar-condicionado, ou os extintor de incêndio, que a Luciana comentou também, que faz parte dessa história toda, né? Eles contêm gases de efeito estufa, né? Muitos deles. Então, a questão é o quanto, a maturidade que a empresa tem da sua gestão. Isso vai refletir muito nesse tempo, né? Que vai ser demandado para fazer o levantamento de informações, né? Então, cada realidade vai trazer um tempo diferente. Se a empresa não tem nenhuma gestão de nenhum desse tipo de informação, que eu acho que também não é o caso, porque, por exemplo, por uma gestão ali de uma caldeira, né, de sistemas ali de combustão estacionária e a própria combustão móvel, tu vai ter algum nível, sim, de gestão da sua frota, do consumo de combustíveis e tudo mais. Então, a questão é o quão acessível essa informação está dentro da empresa. Então, por isso que eu falo muito na questão de maturidade, né? Então, é variável. Mas, assim, no momento que a empresa tem as informações organizadas, né? Que até foi uma coisa que a Luciana comentou, que é bem importante, né? A gente fez uma ferramenta de preenchimento online dessas informações. Isso não quer dizer que você vai estar buscando as informações naquele momento. Você tem que buscar as informações antes. Por isso que a gente tem, então, todas as orientações de preenchimento. Então, tem um material aí em PDF, que acho que o link já foi compartilhado, assim como um breve vídeo que a gente fez os comentários, né? Que acreditamos que vão auxiliar vocês nesse trabalho para fazer esse levantamento preliminar das informações, para que no dia que você vai acessar lá o link do formulário, elas já estejam disponíveis, né? E importante dizer também que esse formulário, vamos supor que a empresa começa a preencher e aí faltou uma informação. Ele fica salvo. Então, a empresa pode fazer um acesso posterior, ela não vai finalizar o preenchimento e buscar a informação que ficou pendente para dar continuidade no preenchimento. Então, isso é uma possibilidade, sim. Mais questões? Eu acho que
Eu acho só um comentário aí bem interessante também. Isso aqui, ó, vamos fazer agora o levantamento de 2022, mas todo esse contato com essa informação, verificar, vamos estar levantando informações referentes ao ano passado, isso também já ajuda a preparar a empresa para no ano que vem lá fazer o seu inventário, porque ele é sempre feito no primeiro semestre, a gente trabalha sempre no primeiro semestre para em julho, quem quiser reportar o seu inventário individual dentro das plataformas, né? Então tem que ter esse horizonte para em julho ele estar prontinho para poder reportar. Então, o que que acontece? Todo esse trabalho agora vai ajudar a instrumentalizar, preparar a empresa para ela depois poder fazer seu inventário, já vai saber. Claro que muitos já fazem, mas outros tantos a gente sabe que estão tendo o seu primeiro contato, né? Então, isso já vai auxiliar bastante. E uma coisa, Juliana, acho que você comentou antes, que tem alguns estados que podem colocar na licença de operação. Rio de Janeiro já tem isso já faz alguns anos. Lá as empresas são obrigadas a fazer o seu inventário. Alguns setores, né, produtivos. Alguns setores, não todos. É isso aí, com certeza vai vir, né, nas licenças de operação aqui da FEPAM, né, não vai demorar muito, não. É bom a gente estar preparado, né? Exato. Pessoal, a gente agradece vocês, ao Luciano, né, pelos esclarecimentos, pela palestra aí, pela Lisiane, né, por também contribuir com a gente, né, por estar à disposição aí para tirar qualquer dúvida que venha a ter, né, no preenchimento. E aí eu passo a palavra, então, para o pessoal do CIMEX para fazer o encerramento formal do nosso evento. Obrigada a todos, pessoal. Pamela, está fechado o microfone. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Bom, quem fez, então, a abertura foi a Juliana, ela precisou sair para atender uma ligação, vou fazer o encerramento, então, com vocês. Gostaríamos de agradecer a participação de todos, né, que ficaram na live aí, sempre buscando atualização, né, que esse é um dos intuitos aí do nosso papo com especialista. Gostaríamos também de agradecer ao palestrante e à nossa comissão de meio ambiente, que sempre, né, trazem aí temas muito relevantes e atualizados para a gente se manter, né, em sempre atualização. Bom, no nosso blog, no nosso site também, né, além das nossas news, nós temos sempre as informações, trazemos em formato de artigo, conteúdos ricos, para vocês tiverem interesse. Então, podem acessar ali o nosso site. E fiquem, então, ligados para o Papo com o Especialista do próximo mês. Obrigada.